tenta ver se para as coisas do Senhor, mas o Senhor é o Senhor, né, irmãos? Então, É verdade. a gente vai junto com, vai nele assim, né? Vai no Senhor. Oi, meus irmãos, estamos aqui na casa do irmão Jason, bem-vindo a bordo todos. Aí. E lá nas suas posições estão, vamos apresentar a equipe olímpica. A irmã Esther está lá fazendo o seu trabalho. O Pedro fazendo também os seus trabalhos de sempre. E também o irmão Jason ali, a irmã Patrícia e a irmã Sinésia. E hoje a irmã Nancy não pôde vir, ela estava um pouco cansada lá, daí ficou, né? Mas está lá assistindo. A Pri também está assistindo lá, né? Que bênção, todo mundo juntos aí. E amados, bem-vindo a bordo todos, né? Bem-vindo a bordo dessa coinonia, né? Desse momento de continuidade profética, né? Continuidade profética. Pedimos a Deus que nos abençoe. Lá está a Pri! Olá, minha filha! Preparou tudo aí, né, Pri? Eu vi as fotinhas que ela preparou, dizendo assim, pai, vamos receber os irmãos na minha casa, vai ser uma bênção. Então, Deus abençoe, né, Pri? Ele fala assim, né? Já preparei a casa. Que incrível! Mas é assim mesmo. E olha, irmãos, somos gratos a Deus pela vida dos irmãos, né? Pela vida das casas, das famílias, né? De todos, que têm sido assim alcançados, né? Por esse chamado, né? Esse chamado do Senhor para estarmos nele. Então, estava o irmão conversando hoje com o irmão... qual é o nome do irmão? Esqueci. Cadê aqui? Oi, Pri! Estava conversando hoje com aquele irmão lá de Itapema, que eu esqueci agora o nome. Eu sempre esqueço o nome das pessoas. Aqui? É, de Itapema. E que ele está até em São Paulo, né? Mauro, irmão Mauro. É o Mauro. Poxa, que é isso? Então, o irmão Mauro estava falando que ele está lá em São Paulo. Ele deve fazer uma cirurgia assim do ombro, alguma coisa assim. Aí ele estava pedindo para a gente orar, né? Por ele. Também ele começou uns estudos aí numa universidade lá nos Estados Unidos. E que ele faz estudos via internet, né? E, então, ele é professor na Univale, acho. Não sei qual é a universidade que ele é professor, de Direito, né? Mas ele, um homem de Deus, né? Um homem de Deus. Os irmãos se lembram dele. Ele lembra, né? Ele anda junto com a gente mesmo. Fomos na casa dele uma vez. É, isso mesmo, aquele tempo. Até que a menina, ela teve tanto tempo para engravidar, não engravidava? Foi. Separaram, né? Sim, teve uma luta muito grande. Mas ele está firme assim no Senhor, e ele pediu essas orações, e ele estava falando assim, sabe, pastor, eu até preciso ter um encontro com o pastor, quem sabe a gente possa encontrar sexta-feira pela internet. Eu falei, sim, podemos. Eu vou estar lá em Campinas, São Paulo, quarta, se Deus assim permitir. Volto na quinta e sexta a gente pode ter um encontro, né? E ele estava dizendo assim, uma das matérias do curso de pós-graduação dele é uma universidade cristã, né? É Teologia de Missões. Né? Interessante. Olá, bem-vindo a bordo, Glaucio. Deus abençoe também o Glaucio e todos os amados que estão chegando a bordo dessa arca sem leme.
É assim mesmo, né, irmãos? E aí ele está dizendo assim, eu queria muito conversar com o pastor sobre missões, sobre essa coisa de missões e tal. Falei, vamos conversar. Mas vamos nos centrar na palavra de Deus, né? Vamos ouvir o que o Senhor tem sobre isso, né? E de fato, né, irmãos, o Senhor Deus, querido Deus e Pai, o nosso amado Salvador Jesus Cristo, aquele que é e que era e que há de vir, e a doce presença do Espírito Santo, né? Eles são a revelação desse caráter de missões, né? O caráter da missão está em Deus mesmo, está em Cristo. Ela é revelada, o caráter de Cristo revela a missão, e a missão revela o caráter de Cristo. Assim, então, para de fato compreender o significado de missão, nós precisamos estar vendo Cristo, né? Sendo achados nessa, vamos dizer, nessa dimensão, nesse arraial, né? Nesse estar em Cristo. E então toda a grandeza da missão está em Cristo, e nele se desenvolve, né? A escatologia, vamos dizer assim, a escatologia revelada pela missão é revelada em Cristo. Quer dizer, tudo começa nele, diz lá em Romanos 11:36, né? Tudo é nele, por meio dele e para ele, né? Então, está seguindo na estrada da vida, e essa estrada da vida é Cristo também, porque Ele é o caminho, né? Estar seguindo assim, em Cristo, né? Nos coloca dentro desse âmbito da missão, que é a pessoa de Cristo, que nos envolve nos seus propósitos. Então, há um propósito em Cristo, em Deus, que esses propósitos são passados, vamos dizer assim, vitalmente, como um pai e a mãe passam para os filhos as suas características genéticas, e depois disso, e no meio disso, e junto com isso, as características psíquicas, né, e espirituais, são dimensões de herança, que os filhos são a herança do Senhor, vinda dos pais, e que recebem dos pais e do Senhor. Então é uma dimensão de coinonia profunda, né, que revela uma missão vinda dos pais, que continua junto com os pais, por isso o chamado aos filhos para honrar os seus pais, né, e até a sua consumação nos próprios pais, quer dizer, naquela condição de viver segundo os propósitos santos que saíram do coração dos pais, né? Isso deveria ser assim, é algo que Deus faz para ser assim. O pecado desvirtuou tudo, claro, né? O pecado, ele arrancou as pessoas desse modelo de Deus e colocou as pessoas em condições que qualquer um faz o seu caminho, né? Faz a sua ideia, e não vê, e chega a tal ponto que não consegue ver a beleza da realidade de Deus, a estrutura da realidade de Deus, e o que significa esse percorrer o espaço, o tempo e a história nessa condição de estar em Cristo. Então não vê, a pessoa não consegue discernir por si mesmo mais a beleza disso, e não só a beleza disso, o propósito de tudo isso, né? Então as pessoas vão vivendo da maneira como querem,
as suas vontades prevalecem, né? Os seus pensamentos prevalecem. Em geral, as pessoas cristãs, estou falando aqui de cristãos mesmo, né? Quem não é cristão, o pecado matou, ele não tem nada de discernimento, nenhum discernimento. Quem não tem Cristo, do jeito bíblico, né? Ele está morto, não tem discernimento nenhum. Mas o cristão, a pessoa que anda dentro dos propósitos de Deus, ele deveria discernir pela própria revelação, né, de Deus disponível para alcançar os corações, essas dimensões do coração humano, e aí então o ser humano ter aquela saúde de Deus, né? A saúde de Deus, ela vai muito além da saúde física, né? Olá, irmã Lúcia, boa noite, estamos juntos, né? Pensando nessas dimensões, né, das coisas do Senhor que nos alcançam, do caráter do Senhor que nos alcança. Estamos aqui na casa do irmão Jaison, irmã Patrícia, Pedro, Esther, irmã Sinésia, nós todos juntos em volta da mesa do Senhor, né? E o ato de Deus nos levar nele, né? Por meio dele e para ele, né? Tanto significa uma condução que é impossível de ser frustrada, né? Não se consegue parar o propósito do Senhor, é um eterno propósito, né? Conforme vemos aqui em Efésios, né? Efésios capítulo 3. Então a gente tem Efésios 3. Por isso que esse modo de vida, de Deus, que é o modo em missão, em uma obra, em um propósito que acontece, que se manifesta, né? É eterno, não se pode frustrar. Não tem como frustrar o propósito do Senhor, né? Então, Efésios capítulo 3, diz no versículo 11, tudo que acontece nas exposições e explanações e tudo que acontece em existência, tudo é segundo o eterno propósito. Está aqui escrito, né? Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, né, irmãos amados? Então, cada dia da nossa vida, cada dia, nós precisamos ter sempre no coração, cada momento na nossa vida, cada momento, né? Precisamos ter no nosso coração essa experiência vamos dizer assim, de percepção, né? De percepção desse eterno propósito que nós estamos inseridos por estarmos em Cristo. Então é uma percepção, a gente tem chamado de uma percepção profunda do ser cristão, da pessoa, né, que foi dado o dom e Deus, pela revelação perfeita que há em Cristo e na palavra, é muito estranho ao cristão não perceber, né, Cristo. A gente tem algumas situações, então aqui em João, por exemplo, João capítulo 1, João 1, algumas situações que são reveladas na Escritura, que pessoas acostumadas com a palavra de Deus, acostumadas com a Bíblia, eles não perceberam. Pedro, vem aqui um pouquinho, Pedro, vem aqui, ó, vem aqui dar um abraço aqui. Esse aqui é o Pedro, meu querido amigão. Ó, Pedro, vamos dar um like aí pra turminha, ó, que nem falou a Samira outro dia. Se vocês gostaram do canal, galerinha de casa, dá um like. Né, Pedro?
Maravilha. Está firme com Cristo. Tá? Maravilha, é isso mesmo. Maravilha, é isso mesmo. Nossas crianças, irmãos, nós oramos por eles para que eles sejam apresentados a essas sublimidades, né? Através da vida dos pais, né? Da vida da sua casa, do seu coração em Cristo, irmão Jais, irmã Patrícia, da nossa caminhada juntos com a família de Deus, a palavra do Senhor que nos alimenta. Então comemos do corpo de Cristo, de sua palavra, do seu sangue, né? da vitalidade da vida de Cristo. Então as crianças vão sendo apresentadas e nós sabemos que o Espírito Santo de Deus fala ao coração. Bendito o lar, bendita a família que percebe essa dimensão, percebe essas dimensões, né? Estávamos comentando outro dia que se você chamar o seu cachorrinho, como é que é o nome dele mesmo? Fofuxo. O Fofuxo. Se você chamar o Fofuxo aqui, dificilmente o Fofuxo vai falar assim, ó, au, au, eu sei que sou um cachorro. Você já viu o Fofuxo falar assim, que ele sabe que é um cachorro? Fala assim, Fofuxo, o que você é? Ele fala, au, au, por isso que eu faço au, au, porque eu sou um cachorro. Ele não sabe que é um cachorro. Quem deu o nome nele assim, e ele ser assim, foi o Senhor que criou, e foi nós que demos o nome, o ser humano, né? Mas ele não tem autopercepção de ser. A autopercepção de ser. Não tem, né? Você sabe que existem os diferentes tipos de animais e que eles vivem conforme as suas espécies, né? Isso não tem nada a ver com percepção de ser. Isso é uma ordem do Criador, né, dada à criação para que assim ela seja, né? Mas o ser humano tem consciência de ser. O Pedro tem, eu sei que ele sabe que ele é uma pessoa. Pedro, tu é uma pessoa ou tu é um passarinho? Uma pessoa, maravilha. Isso é muito óbvio, né? É muito óbvio. Mas diz aqui em João, capítulo 1, que tem uma coisa assim bizarra. João 1:11, né? Eles não sabiam quem era Jesus. Olha aí. Isso é pior do que não ter a percepção de ser animal. É pior. Tem um lugar na Escritura, irmão Jaziel, querido irmão João também, João 1:11, né? Diz assim, que ele veio para o que era seu. Isso é muito bizarro, é muito estranho. Então é uma perda tão grande da percepção profunda, né, de ser, é uma perda tão grande dessa sublimidade, sabe, irmãos? Dessa sublimidade da identidade da pessoa. Ele não percebe quem ele é de fato, porque a revelação de Deus ao longo dos séculos para com aquele povo era tão profunda e tão íntima, e eles não conheceram aquele que trouxe a eles a si mesmo na revelação, né? Ainda que tivessem sido através de figuras sagradas, maioria delas, né? Maioria das vezes. Então, Hebreus 11 até diz que muitos sabiam quem era o Senhor. Hebreus 11 fala que muitos sabiam que o mundo foi feito pela palavra de Deus, né? Então, aqui em João 1, ele diz que, em geral, no todo, quando Jesus veio, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Isso é uma anomalia
terrível. Hebreus 11. Hebreus 11 diz que tem uma quantidade, no entanto, de hebreus que, pela revelação do Senhor, eles foram trabalhados pelo Senhor. Então, a revelação do Senhor, irmãos, ela é para alcançar essa intropercepção do ser profundo. A revelação do Senhor é para alcançar o nosso ser profundo e tratar de tal maneira que tua maneira de ver tudo, o centro de percepção é agora Cristo. Tudo, em tudo, né? Hebreus 11 diz aqui no versículo 1 e 2, aqui no 2, né? Ele fala assim: pela fé entendemos que o universo, que foi o universo formado pela palavra de Deus, e que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Quer dizer, isso é uma revelação que atingiu o coração, né, do povo alcançado por Deus, e quando a palavra alcançou aqueles corações, produziu uma intropercepção de sublimidade tal que eles, ao olharem o mundo, eles sabiam que tem um autor e que o autor, e sabiam também, além de saber que tem um autor, eles sabiam também quem era o autor. E eles conheciam esse autor. Então, essa visão de vida com essas grandezas são o resultado da missão de Deus em alcançar realmente, verdadeiramente, o coração do ser humano no eterno propósito de dar ao ser humano a clareza das dimensões da realidade real das coisas. E que ele não pensa fora dessa realidade, em nenhum momento. Ele não pensa. Quer dizer, o Senhor é o tempo todo exaltado como Criador, e como existe um Criador, toda a criação está sujeita ao seu dono, a Ele. Tudo segue segundo o seu eterno propósito. Tudo obedece a Ele. Não tem nada aleatório. E quando a gente vive numa época como essa que nós vivemos, que todas as ciências que a gente ouve e vê por aí, nenhuma delas afirma essa realidade. Então as pessoas, na sua base, é claro que tem que haver uma mudança de, vamos dizer assim, uma mudança de trilho na mente do ser humano. Tem que mudar. Quem é que tem mudado a mente do ser humano para que a mente dele, ao invés de ouvir e ser alcançado pela revelação e ser mudada, porque aí a mente ela toma a dimensão da palavra. Ela é assim. A revelação é tão sublime que ela faz a tua mente tomar a forma da palavra. Você toma a forma de Cristo. Você toma a forma de Deus. Você vai sendo formado conforme. Isso é a palavra transfiguração que a gente passa a viver. Então você, tendo a perfeita ideia do autor e de quem é ele, e da relação então que você tem com ele, isso tudo faz com que o senso de ordem de Deus, a ordem e a verdade, a ordem de Deus, né? E a verdade e todos os atributos de Deus sejam amados, né? Sejam respeitados, sejam obedecidos como fatos da relação amorosa e conjugal que se estabelece, né?
Então, Hebreus 11 afirma que mesmo que a maioria dos judeus não tivessem aceitado Jesus Cristo como o Messias de Deus, né, como o Cristo de Deus, sempre, mesmo assim, em todas as épocas, houveram aqueles que viram isso, viram o Senhor, né, e tiveram essa percepção, essa intropercepção formada assim, né? E as suas vidas, então, foram resultado disso. Dentro do propósito eterno de Deus, eles viveram assim. Hoje, o eterno propósito de Deus faz conduzir um povo restante. Um restante. Como diz aqui em Hebreus 12, depois de falar desses que antes de Cristo viram Cristo, e pela fé viram Cristo, não tem outro jeito de ver a revelação, né? A revelação não é vista pelos sensoriais humanos, a revelação é vista pela fecundidade da palavra que gera a fé na revelação, conecta de forma conjugal, né? Então isso, a fé é a mesma coisa que um casamento, né? Agora, em Hebreus 12, após Cristo ter vindo, aí ele fala sobre nós. Agora nós pós-Cristo, né? Depois de Cristo. Portanto, também nós, que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, quer dizer, todos aqueles que de fato assim creram, é uma imensa nuvem de testemunhas que moram no céu, né? Nós, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que assedia tenazmente a nós mesmos, quer dizer, há evidentemente uma revelação aqui, de que quem assedia e tenta o cristão para que ele perca o foco, a visão da revelação sobre ele, né, para que ele veja Cristo e tudo aquilo que o Senhor tem para nós seguirmos, existe o pecado, quer dizer, a anarquia, né? A anarquia no grego, anarquia é a desordem, é a anomia também, a iniquidade. Quer dizer, essas palavras, elas estão trazendo para nós a ideia de pessoas que elas se rebelam contra a revelação. Cristãos, como os hebreus se rebelaram contra a revelação, cristãos também são assediados a se rebelar contra a revelação. Então a sua percepção profunda é alterada, né? Ao invés de ele perceber-se como ser de Deus, ele percebe-se como ser de si mesmo, né? Ele é um ser de si mesmo. E o que interessa para ele é só o si mesmo. Mesmo que ele estude, e a maioria dos cristãos, hoje, né, nós temos aí uma época que a Bíblia é praticamente fácil demais de alguém ter. Qualquer celular tem uma Bíblia. Qualquer celular tem uma Bíblia gratuita ainda, né? E então eles conhecem a Bíblia. Os cristãos conhecem a Bíblia, sim. Alguns já falam hebraico, como já falamos aqui para os irmãos, né? Os filhos já nascem falando hebraico, já nascem falando grego, aramaico, sabem tudo, né? Conhece a Bíblia, assim, você fala um texto, assim, uma palavrinha, eles parecem uma chave bíblica, né? Um Google teológico, por exemplo. Você fala uma palavrinha bíblica e lembra de 10, 20 versículos. Então é assim, mas não consegue conhecer as dimensões da revelação de tal maneira que a sua percepção do sagrado de Deus, de tudo aquilo que Cristo é e que deve ser na nossa vida, não acontece nada na vida desses cristãos, né? O que acontece, não acontece nada de Deus, nada de Cristo,
Acontece tudo de si mesmo. Então aqui em Hebreus 12 diz assim, sai fora, desembaraça-te de todo peso. Tem coisas que pesam. É peso e pecado. Tem coisa que não é pecado, é peso. Ele não está pecando. Tem muito cristão que ele não está pecando, ele está afastado de Cristo por causa de algum peso. O que pesa, que faz com que certos cristãos não consigam ter a revelação do Senhor alcançando o seu ser profundo, né? E ele andando naquele eterno propósito do Senhor, né? A gente tem que avaliar cada dia, cada momento assim, né? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, há uma carreira proposta, essa de seguir, né? Olhando, como diz aqui no versículo 2, firmemente para o autor, é aquele que fez começar a fé em nós, e aquele que consuma os atos de fé, o consumador da fé. Quer dizer, é aquele que opera as ações necessárias para que, de fato, a nossa vida ela seja vivida de forma digna. Então, ele é que opera, é o consumador da fé, né? É aquele que a consuma. Quer dizer, você vive pela fé, mas o que é viver pela fé? Viver pela fé, de acordo com Hebreus 12, 2, é quando Cristo sempre faz acontecer a sua vontade na sua vida, porque não é possível a minha vontade fazer a vontade de Deus. É preciso viver pela fé, e a fé só pode ser consumada por Cristo, né? Então, a sua palavra opera em nós o querer e o efetuar, diz a palavra de Deus, né? Então, a palavra precisa alcançar a gente. Precisamos ter ouvidos para ouvir, né? E, ao mesmo tempo, prosseguir dentro de um ambiente que foi criado por Deus. Então, se o diabo tenta passar a ideia de que o mundo é dele, é mentira, né? O mundo não é do diabo. A lambança que o ser humano faz por aí, os cristãos fazem por aí, desses equívocos todos em relação à palavra de Deus, né? E isso tudo é algo de, como diz a palavra, é um prejuízo, com certeza, é um dano. Sofrerão danos. São danosos aos cristãos. É muito danoso, né? E esse dano faz com que a maioria dos cristãos ande de acordo com o curso desse mundo, não somente os que estão mortos, né? Mas aqueles também que são cristãos e que têm uma dificuldade no seu coração para morrer, né? Para morrer. Então, olhando para Cristo, quer dizer, olhar para Cristo é aquele ato igual aquela mulher, aquela viúva de Naim, né? Que ela olhou para Cristo e ele, ao olhar para ela, operou toda a graça e todo o milagre e toda a ação de vida sobre o filho dela que tinha morrido, né? Então, o encontro de olhar, o olhar é quando você pode estar onde você estiver e você olha para Cristo, né? A serpente no deserto. Todo aquele que olhar para ela será salvo. Todo aquele que olhar, né? Então, não precisava sair correndo para tocar lá na serpente. Tinha uns que eram picados pela serpente, perto da serpente. Aí eles olhavam para a serpente. Tinha uns que eram picados pela serpente a quilômetros da serpente. Mas se ele olhasse para a serpente,
né? Lá, na distância que ela estivesse, ele seria salvo, né? Então, nós sabemos que o mundo nos assedia, né, com uma quantidade bárbara. Oh, meus irmãos queridos! Olá, meus irmãos! Irmão Darlan, irmã Daphne. Firmes? Amém, amém. Estamos juntos aqui mais uma vez, dando graças ao Senhor, né? E pensando juntos nesse cuidado do Senhor, aqui em Hebreus 11, Hebreus 12, né? Em nos revelar Ele mesmo, né? Então o Senhor revela Ele mesmo. Vamos dizer que a graça de Deus em nos criar, né? Ele nos coloca num status, né, de possibilidade missionária, vamos dizer, escatológica. Isto é, a gente passa a ser chamado, e esse chamado é a entrar na dimensão de Cristo. Como revela a palavra, tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele, né? Então, o chamado, a palavra, quando alcança o ser humano, ela vai dar um dimensionamento e uma realidade totalmente outra, né, daquela que o pecado desvirtuou o ser humano a imaginar-se vivo, né? Que ele se imagina vivo e em propósitos segundo o seu próprio entendimento, né? E aí de diversas formas, como a gente falou, os ambientes da pesquisa humana trabalham o mundo como se o mundo fosse, então tem muitas e muitas teorias, né? O ambiente teológico também trabalha a exposição teológica de muitas e muitas teologias, né? E aí o status do ser, né, na sua percepção profunda, na sua saúde profunda do ser, ele fica afetado bastante, né? Ou mortos pelo pecado, ou quando salvos, afetados por uma anomalia que impossibilita a pessoa de ter uma percepção profunda de Cristo, né? Ele não tem. No entanto, Hebreus 11 diz que uma quantidade de hebreus viram Cristo. Hebreus 11 fala isso. E ao ver Cristo, nota que o curar, o ser profundo, ele é curado a partir do início, vamos dizer assim, do início em Cristo de tudo. Quando ele diz assim em Hebreus 11, pela fé, logo que começa Hebreus 11, ele fala da fé, né? Então, o que é a fé como resultado da palavra na pessoa? Não é um produto da pessoa em si mesmo, né? Romanos 10, 17 diz que a fé vem quando a palavra, então palavra toca o ser, modificando o ser todo. Algo que ele não tinha, ele passa a ter. A fé é o elemento milagroso, sublime, né, que está nas mãos daquele que é o autor da fé. Hebreus 12 fala isso, que Cristo é o autor da fé. A palavra gera fé. Romanos 10, 17. Hebreus 12 diz, desdobrando Romanos 10, 17, que a palavra gera fé. Essa palavra, de acordo com Hebreus 12, 2, é Cristo, né? Autor da fé. Então, é a palavra que é Cristo que faz com que aconteça a fé, que te dá um dimensionamento tal que você agora não é mais, você passa a ter aquilo que você não tinha. Passa a ser aquilo que você não era, né? E a partir de então, você tem a compreensão de que tudo que existe tem um autor.
e cujo autor agora, por causa dessa revelação, você também sabe quem é. E ao saber quem é esse autor, você está ligado com ele conjugalmente, por causa da fé. A fé é a mesma palavra para casamento, assim, o mesmo sinônimo. É sinônimo para casamento, né? Quando você se liga conjugalmente com uma outra pessoa, isso é fé. É quando você está ligado conjugalmente com Cristo, com Deus. Então você passa a um outro momento da tua vida, um momento de sublimidade tal, né, que você agora percebe que os mundos foram feitos pela palavra de Deus, que é Cristo. Hebreus aqui fala isso. Quer dizer, a tua percepção de existência, que quando você observa todas as coisas, tanto é que toda a ciência, tudo aquilo que o mundo chama de ciência, é na verdade uma ignorância. É uma sublimação da ignorância. Porque quando eles estudam tudo que existe, não tem uma academia que diz assim, de fato, não é uma ignorância no sentido pejorativo. É como o Senhor falou é no sentido lamentável. É uma ignorância lamentável, né? Lá em Êxodo diz assim, fui eu que vos tirei da terra da ignorância. Ele não está xingando eles de ignorantes. Ele está dizendo, eu tirei vocês da terra da ignorância. Vocês estavam num estado, num ambiente, e olha que o Egito ele foi considerado uma das ciências mais elevadas da história do ser humano. Mas eram ignorantes, né? Porque por mais que eles tivessem avançado em conquistas, naquilo que se poderia dizer manipulação de coisas, eles não sabiam, não tinham nenhum tipo de percepção, né, da origem daquilo tudo, e muito menos do propósito daquilo tudo, e principalmente deles mesmos, né? Então, essa é uma condição devastadora para o ser e para todo mundo, né? Então, essa restauração que acontece quando alcançados pela revelação, que gera-se então a fé no coração do ser humano, esse ser humano passa, essa pessoa nova, essa nova humanidade, passa a perceber o autor de todas as coisas, isto é, todas as coisas têm um autor, e eu sei quem é esse autor, e eu tenho uma relação, porque ele me chamou, ele mesmo. O chamado não é assim, psiu, não é assim não. O chamado significa uma relação conjugal acontecendo, né? Essa profunda percepção disso, como diz aqui, realmente faz a adoração de Apocalipse 4 acontecer, né? Apocalipse 4 vai revelar a João que a primeira coisa que acontece no céu é Cristo ser exaltado como Criador de todas as coisas, né? Então, é necessário, vamos dizer assim, é uma das obras missionárias de Deus, um dos eternos propósitos de Deus, é que haja uma compreensão do que significa o Senhor como Criador, né? O que significa dentro de nós, em nós, o corpo de Cristo, eu como pessoa de Deus, cada um de nós como povo de Deus, nós estamos percebendo o autor de todas as coisas, e o autor como autor de todas as coisas, esse Deus, esse Senhor, né? O que é isso? Não é só eu saber intelectualmente. Existem dimensões de grandezas que vão derivar em santidade de tal modo que você vai começar a perceber que todas as coisas, elas são de fato sagradas e devem ser vistas assim. Claro que o que o ser humano fez de errado, isso é errado. Mas Tito 1,15
Tito 1,15 diz: tudo é puro para os puros. Tudo é puro para os puros. O que é isso? Isso precisa algo a priori ter acontecido dentro da pessoa. Tem que ter algo a priori em que ele percebe esse tudo de Deus, ele começa a perceber o tudo de Deus como de fato santo é. Tudo de Deus é santo e tudo que ele pôs à mão é sagrado, é santificado, é algo puro, é algo bom, né? E para os puros, isso tudo é percebido. Isto é, para aqueles que estão em Cristo, ele consegue perceber a dimensão do universo de tal maneira e das coisas existentes e de tudo que Deus tocou e qual então o propósito de cada coisa. Qual o propósito de tudo, da minha pessoa como ser e de tudo aquilo que existe, né? Então, é claro que quando lá em Tito ele está falando isso, tinham cristãos que eles estavam com um problema. O problema deles era o seguinte: eles eram afetados por uma visão das coisas como legalista. Isto é, você tem que ir para a igreja, por exemplo. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que ler as palavras de Moisés. Você tem que ir para a sinagoga. Você tem que cumprir as leis. Você tem que cumprir o sábado. Você tem que cumprir isso, tem que cumprir aquilo outro. Isso estava penetrando para dentro da mentalidade cristã, misturando com a mentalidade cristã e fazendo com que eles começassem a ter uma prática misturada de que se eles de fato eram cristãos, eles tinham que fazer determinadas coisas, né? Eram obrigados, eles estavam sendo obrigados. Então esse é um dos efeitos que lá em João a gente vai observar quando Tomé, né? Tomé diz assim: se eu não ver com os meus olhos, se eu não tocar com a minha mão, eu não creio, né? Eu tenho que pegar para poder saber que ele está aqui, né? Então Jesus apareceu lá para ele e para eles todos e disse para Tomé aquilo que a gente sabe, que, né, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Então, o efeito de uma cultura cristã voltada para uma, ou até não só a questão de vida religiosa, dentro de casa a mesma coisa, qualquer coisa na sua vida que você fizer por legalismo, aquilo vai ser um peso, né? Jesus disse: vai acrescentar um peso em cima de ti, né? E pode causar, em determinado momento, uma idolatria, e vai causar, claro, porque não é fé, não é produto de fé, né? Não é produto de fé, é produto de uma obra tua mesmo, né? De ver, de tocar, de fazer, de ter que fazer aquilo, né? Enfim, tudo aquilo se torna um legalismo pesado. Jesus disse: vocês fariseus, ao invés de vocês ajudar as pessoas, vocês colocam pesados fardos em cima das pessoas e eles não, nem vocês conseguem cumprir, né? Vocês mesmo, liderança, não faz isso, né? Vocês estão falando para eles fazerem, colocando jugos, né? É claro que isso traz um outro tipo de oposto. Quando a pessoa não aguenta mais isso, lá em João 20, 25, Jesus fala disso, do Tomé. Mas no 27, Jesus está dizendo ao contrário. Ele já encontrou os discípulos numa situação que, quando eles viram Jesus, era outro momento, quando eles viram Jesus, 2 versículos depois, né? Eles viram Jesus lá e eles falaram: nossa, é um fantasma.
né? É um fantasma. Quer dizer, o Tomé estava nessa linha que ele achava que tinha que tocar. E os outros estavam numa linha gnóstica, vamos chamar assim, né? Que Jesus, para eles, era um fantasma. Não era, assim, uma pessoa. E Jesus fala, não, agora eu quero que vocês vejam. Então, a ordem para Tomé é não ver. E a ordem para esses discípulos é para ver. Né? Então, parece uma contradição, mas são duas situações de anomalia dentro da alma desses cristãos. Né? Um tipo de cristão, como o Tomé, ele estava voltado para todo tipo de práticas religiosas ou de um cristianismo que tinha que fazer, tocar, né, obrigado a determinados atos, rituais. Né? E já os outros cristãos já entendiam Jesus como aquele ser espiritual que estava ali, mas não era uma pessoa. Né? Até João, na sua carta, João, lá no final, ele diz assim, ele escreve quase igual ao João 1 mesmo. Quando ele estava fazendo o Evangelho, naquele capítulo 1, ele também, em 1 João 1, ele fala a mesma coisa, com as outras palavras, mas ele chega uma hora que diz, a minha mão tocou no verbo da vida. Ele era uma pessoa. Né? Então, qual o caminho de desvio entre as percepções profundas do ser, quando ele se enfraquece de tal maneira que ele tem que ser enquadrado dentro de um sistema religioso? Né? Ele não consegue ver outra forma de viver em Cristo, senão dentro de um sistema religioso, construído por, nem ele sabe por quem, mas ele precisa disso. Né? Ele precisa disso. Aí, outro caso é quando a pessoa não aguenta mais isso, ou outros discípulos, ou outra forma de pensar, quando ele diz, não tem nada que seja material, é tudo espiritual. É tudo espiritual. Jesus mesmo era um espírito, ele mesmo não teve uma ressurreição. Isso foi uma luta muito grande para os nossos primeiros irmãos. Né? Por isso que tem as cartas de João. Né? João escreveu as cartas dele por causa desse tipo de situação entre os primeiros cristãos. Né? Eles estavam enfrentando um tipo de esoterismo, um tipo de espiritolatria, quer dizer, uma condução ao nível espiritual, a ideia era essa, né? Em que não precisava mais ter nada físico, nem poderia ter nada físico a tocar. Toda a relação que a gente teria com a vida é fora do mundo material. O mundo material mesmo, ele é, vamos dizer, impuro. É impuro. Mas aí Tito, o Senhor fala a Tito assim, tudo é puro para os puros. Né? Quer dizer, a percepção só vai ser possível daquilo que de fato é certo e daquilo que de fato é puro, se você estiver em Cristo. Né? Você vai perceber que o mundo, de fato, foi feito por Deus, como diz Hebreus 11. O mundo foi feito por Deus, e nesse ambiente do mundo, eu ando nele também, que também é santo, pela santidade de Cristo em nós, e que nós tocamos na história do mundo com a nossa vida. Né? Tocamos de forma santa dentro da existência. Né? Então, mas, é claro, então Tito diz, vamos lá em João de novo, João 3. João 3, Jesus encontra com uma pessoa, todo mundo sabe, né? Todo mundo lembra disso. João 3, Nicodemos foi lá encontrar com Jesus. E lá no versículo 10, Jesus disse a Nicodemos assim, todo Israel foi ensinado por Deus. Todo Israel foi ensinado por Deus. E um mestre em Israel, como Nicodemos era, né, ele deveria entender, né, compreender as coisas de Deus. Mas ele não compreendia. Né? Então, esse aqui é uma situação desastrosa para uma pessoa que... Ele já era religioso também, né? Ele era um homem de Deus.
assim, Israel inteiro era de Deus, né? E tanto é que João 1,11 diz, Jesus veio para o que era seu. Quer dizer, Israel é de Deus. Só que Israel, mesmo sendo de Deus, não conhecia mais Jesus, né? Então, eles entraram num estado deplorável de estado espiritual, estado profundo do seu ser, né? Que aquela percepção profunda deles estava afetada de uma tal maneira que eles estavam com todo o aparato religioso montado, como os cristãos, né? Os cristãos são assim, igual, né? É mais fácil a gente ver a desgraça de Israel do que ver a desgraça dos cristãos, que é igualzinho, né? Mesma coisa, né? Todo mundo... a gente pode estudar a história de Israel. Quantas vezes eu dei aula sobre a história de Israel no Antigo Testamento, o povo hebreu, né? E a gente fazia gráfico, aqueles gráficos alto e baixo, parecia um eletroencéfalo, né? Às vezes a gente levava um eletroencéfalo, eu já cheguei a levar eletroencéfalo na classe só para mostrar a história de Israel, né? Porque hora estava lá em cima, hora estava lá embaixo, hora estava lá em cima, nunca estava andando assim, nunca. Em cima, então, era só batia e voltava, parecia um ioiô, o povo de Israel. Mas os cristãos são assim. É que Israel teve, assim, que passar sendo a história escrita desde Adão até a vinda, né? Desde Abraão, ou antes até, todo o povo de Deus, desde Adão até Jesus. São milhares de anos de história escrita, revelada por Deus. Então, não escondeu nada. Os altos e baixos apareceram, por mais que eles quisessem esconder. Por mais que eles enfeitassem o templo, por mais que eles fizessem aqueles corais, né? Enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, que todos os profetas vieram por Jesus e eles mataram todos. Eles matavam os profetas. Jesus falou isso, né? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, que eu envio, quis ajuntar vocês. Aí finalmente eu vim, aí vocês mataram ele também, né? Então é assim, só que o cristianismo, ele teve só 100 anos de escrita. Então imagina, né? Milhares de anos para 100 anos, ou quase não aparece muita coisa, mas se for fazer uma leitura cuidadosa das palavras no Novo Testamento, você vai ver a mesma coisa, né? A quantidade de... Tanto é que no ano 100, quando Jesus falou a João, Apocalipse 2 e 3, estava todo mundo já longe de Cristo, quase todo mundo, né? Ele fala no capítulo 12, 17, que só tinha um restante mesmo, que ia ficar naquele nível de percepção, intropercepção profunda, de profundidade, né? Na condição de perceber, né? As dimensões. Por exemplo, quando Jesus falou assim, você não compreende as coisas de Deus? Você não compreende, né? E, bom, o mestre em Israel, quanto uma pessoa comum, lá no capítulo 4, fala sobre a mulher de Samaria, né? Ela também diz aqui no versículo 25, conversando com Jesus lá, ela diz, eu sei, olha só, é claro que o samaritano era um judeu, o samaritano era judeu, né? Era um judeu misturado, ele conhecia a Bíblia igual, o samaritano conhecia a Bíblia igual. Eu sei que vem o Messias e ele é o Cristo. Ela estava sabendo tudo, e ele estava diante dele e não via, né? Então, essa situação estranha dentro do ser, né, que faz com que uma pessoa conhecedora da palavra de Deus, como texto, né, ela não tenha a revelação, é um fator muito denunciado dentro da Escritura, né? Muito denunciado, para que a pessoa tome muito cuidado em não cair nessa situação, né? Eu sei que vem o Messias e é o Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Aí Jesus disse assim no versículo 26, eu o sou. Né?
eu que falo contigo, né, irmãos? Então, os efeitos de qualquer movimento ou que coloca você dentro de um sistema, por mais, vamos dizer assim, bem estruturado que seja, como foi Israel, ou hoje os movimentos dos cristianismos de igrejas, né? Se você entra dentro desses esquemas montados, você começa a passar por uma perda da capacidade de percepção do assombro, perda da capacidade de percepção do luminoso, do maravilhoso, da excelência, da sublimidade. A pessoa vai começar a perder isso. Devagar, devagar, vai escoando, né, a capacidade de perceber ele mesmo como ser. Ele vai perdendo, né? Claro que isso é homeopático, isso é lento, de tal modo que há um momento em que a pessoa vai começar a defender mais o animismo das coisas construídas do que a percepção da sublimidade de Cristo, que não permitiria ele estar dentro disso. Ele nem pensaria sobre isso. Ele pensa só em Cristo. Ele vive em Cristo. Agora, o pensar só em Cristo e estar em Cristo, o que é? É ficar à parte no mundo etéreo e espiritualizado, sem nada material? Não é assim também, né? Então, o oposto disso gerou, nos dias de Jesus, o gnosticismo cristão. E hoje, os desigrejados, né? Então, você tem de um lado os igrejados, do outro lado os desigrejados. Os dois estão numa situação de perda do assombro, do senso de maravilha, da percepção real de ser como ser. A sua percepção profunda do sagrado. Ele não consegue mais... tanto é que Tito chega ao ponto de dizer aqui no capítulo 1, né, Tito vai a fundo nessa questão, né, quando ele diz assim, ó, Tito 1, 15 e 16. Vamos ver. Aqui, depois de Timóteo, antes de Hebreus, ele vai dizer assim: todas as coisas são puras para os puros. Quer dizer, quando você está em Deus, você tem a condição de perceber o maravilhoso, de perceber aquilo que de fato é certo, aquilo que é correto, aquilo que é de Deus. Você vai perceber. Né? Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Só que aqui, impuros e descrentes, o que é? Né? É quando a mente, lá no versículo 15, quando a mente e a consciência estão corrompidas. Isso aqui é ser descrente e impuro. No versículo 15 explica o próprio versículo, né? É muito fácil aqui, é uma questão só de exegese simples, né? Não tem nada oculto aqui, né? O impuro e o descrente é... Por quê? Por isso que ele fala por quê? Porque é a explicação. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então, esse nous profundo perdeu a capacidade do senso de maravilha de Cristo. Ele contempla outras coisas. Ele contempla ou o enquadramento dentro de um sistema, como é aqui o problema era esse, eles estavam enquadrados num sistema já, né? Ou a fuga do sistema para ficar fora, inclusive até daquilo que é puro e que deve ser seguido como sendo de Deus mesmo. O que de fato é de Deus? Ou é ser de uma igreja, ou é ser de desigrejado. Qual é o certo? Nenhum desses dois está certo. Nada. Né? O que é certo? É ser judeu ou ser gentil? Não, é nenhum deles. Por isso que Efésios 2 diz assim, ele quebrou essas separações todas, essas barreiras, e formou dos dois um só povo em si mesmo. Efésios 2. Né?
Então não tem mais judeu, não tem mais grego, não tem mais nada, tem um corpo em Cristo. Só que se a pessoa, ao longo dos séculos, foi sendo tomada, mas claro, a gente não viveu todos os séculos, a gente só vive uma vida, e a nossa vida, ela está afetada pelas ambientações em nossa volta, né? Aí a pessoa cresce, está crescendo, seus filhos estão crescendo, meus filhos estão crescendo, e eles vão ter um pouquinho de tempo só para você cuidar deles, ou outros vão cuidar deles, né? Quer dizer, ou você cuida deles dentro da visão de mostrar Cristo e tudo que é a pessoa de Cristo, apenas Ele tão somente, e dá a eles a possibilidade de ser trabalhado por aquele que cria a fé neles, que é Cristo, e que consuma a fé. O que é consumar a fé? Fazer com que tudo que está ligado com a fé aconteça. É só Ele que pode fazer isso. É só Cristo, né? Então a palavra que é pregada, que é anunciada, ela pode acontecer e deveria ser assim, quando não há restrição mental nenhuma, quando não há corrupção mental nenhuma, você tão somente está aberto os seus portais eternos, como diz o Salmo 24, para que entre o Rei da Glória, que é toda essa realidade do Senhor, dando saúde dele a você, né, para que você o perceba e ele em ti e você nele andem como deve ser, né, dentro de uma ambientação que não é nem religiosa e nem esotérica, mas é uma relação conjugal entre vocês, e nós e ele e nós, né? Como diz aqui, no versículo 16, no tocante a Deus, quando está corrompida a mente, quando a mente do cristão é corrompida, a mente, a consciência, né, o nous, no tocante a Deus, professam conhecê-lo. Dizem mesmo, nós somos de Cristo, nós conhecemos a Deus, falamos, eles professam. É profissão de fé, quer dizer, ou profissão da sua convicção, é profissão de convicção, né? Irmãos, a profissão de fé de Cristo, a profissão de fé de Cristo é o corpo de Cristo. Cristo tem uma profissão de fé no mundo. Ele declara aquilo que é, aquilo que significa a relação com ele, pela sua noiva, pelo seu corpo, né? Essa é a declaração de Cristo na terra, celebrada pela ceia do Senhor. A ceia do Senhor é o momento santo, o momento sagrado, em que a família do Senhor, reunida, celebra ser a profissão de fé de Cristo na terra. Ele professa a si mesmo através de nós, o povo existente, o restante que caminha, e que unicamente diz, é Ele e é Ele mesmo, né? Então assim, no entretanto, o negam por suas obras. Olha só, as obras, então, são importantes, mas obras de Deus, de Cristo em nós, porque essas obras são obras deles mesmos. Eles fazem um monte de obras, mas mesmo fazendo as obras, essas obras são um testemunho de que Cristo não está ali, né? Não está ali. E é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Quer dizer, toda a boa obra nunca vão fazer, porque eles ocupam a sua vida com outras obras que eles mesmos produzem. A boa obra, qual que é? É a de Efésios 2:10. Como diz lá Efésios 2:10, foi preparada de antemão, lá no céu, foi preparada no céu, para que nós andemos nelas, né? Então, essa saúde de percepção profunda, no último dia, irmãos, é o momento da nossa época. É o momento do último dia. Ou os cristãos vão ter saúde e perceber, ter capacidade pelo Senhor de se assombrar diante de Cristo, de se maravilhar diante de Cristo, como aconteceu com Isaías, como aconteceu com Paulo, como aconteceu com João, lá em Pátimos, né? Então, essas pessoas se assombraram diante do Senhor.
O Senhor diante de nós hoje, onde está? Está na sua palavra. E é tudo aquilo que Ele fala. Por isso que, portanto, nós, hoje, olhando para Cristo, autor e consumador da fé, que é a palavra, que é Ele mesmo, que está em forma de palavra, que fala a nós e que nós seguimos Ele. Então, esse assombrar-se diante do teu amado, que é o teu primeiro amor, né? Esse que te fez pelo seu corpo e pelo seu sangue, né? E que nos fez um povo peculiar e que anda sobre esse último dia, nesse milênio, para fazer aquilo que Ele quer. Aí então é a obra que Ele vai fazer conforme o seu testemunho, a sua palavra, né? Nos conduzindo como um povo, né, que olha para Ele sempre, né, e que dele depende, que nele vive, e essa é a missão de Deus, né? Esse é o ato missionário de Deus, do próprio Deus, né, em nos conduzir nele, por meio dele e para ele, né, numa percepção. É claro que nós temos, vamos dizer assim, tempo, mas pouco tempo. Nós vivemos 80, 50, 40, não sei, por aí, né? 30, 100 anos, né? De alguma forma, quando a gente passou os 10 anos da nossa vida, parece que a gente, que nem o Lipe falou outro dia assim, puxa pai, eu estava lembrando quando a gente chegou aqui, né? Quando a gente tá, não, o André estava falando, quando a gente chegou aqui em Florianópolis, né? Não faz muito tempo, quer dizer, quando a gente falava assim, 20 anos para frente, puxa, parece que é muita coisa, né? Agora, olhando para trás, parece, como diz o pessoal, parece que foi ontem, né? Quando a gente, o Lipe mesmo, né, pai, 10 anos atrás, né? 18 anos atrás eu estava nascendo. Incrível, né? Anos atrás ele brincava com a Esther. Brincava com a Esther 15 anos atrás, naquele carrinho que tinha aí. Tem até umas fotos do carrinho. É um fusquinha, né? Eles ali, né, lá. Quer dizer, as coisas assim, é preciso mesmo saúde do Senhor, graça do Senhor a nós, porque esse tempo da oportunidade, né, ele está sendo dado a nós. E cada momento na nossa vida, e quando a gente vai deitar, quando a gente vai acordar, nosso coração seja assim, pronto para pensar diante do Senhor. Falar, Senhor, eu quero me maravilhar diante de Ti, né? Eu quero ter tamanho alegria de estar diante de Ti, né? Eu quero muito, Senhor, ser essa pessoa que se apaixonou de tal maneira pelo Senhor, da mesma paixão que Ele se apaixona por nós e nos olha, né, com tamanho amor, né, expresso em Cristo, e nós podemos também fazer assim com Ele, expresso em Cristo também. Ele nos deu a graça dele para dentro de nós, para a gente expressar em Cristo o amor por Ele. É impressionante que Ele em Cristo se manifesta para nós, e nós em Cristo nos manifestamos para Ele, né? E assim a composição dos dias vão sendo de honra naquele relacionamento, né? Bom, irmãos, deixa eu ver o que eu tinha marcado aqui. Mandaram hoje um relógio apocalíptico. Que absurdo, né, irmãos? Um relógio apocalíptico, publicado até no Globo. Um relógio que fica meia-noite, quase meia-noite, fica assim. Existe não sei que lugar do mundo aí, é um negócio que está por aí. Fizeram um relógio apocalíptico, que eles fazem assim uma contagem para quando o mundo vai acabar. Aí está pertinho de acabar, segundo aquele relógio que fizeram lá, não sei onde que está, né? E então isso daí são produtos mesmo, né, de mentalidades
atrapalhadas por essas ideias esquisitas, né? O pessoal não tem nada a ver, nada a crer. Sim, eu não vi nada disso. São utopias loucas. O relógio está marcando aquele relógio lá. Mas o Apocalipse não é isso. O fim do mundo não é aquilo lá. O fim é Cristo. Né? O pessoal não tem noção. O relógio apocalíptico é Cristo. Toda vez anunciaram isso, né? É. Vão errar quantas vezes anunciar. Né? Porque, de fato, é o Senhor. E, ó, irmãos, depois a gente continua, né? Mas vamos celebrar o Senhor, né? E caminhar, né? Pedindo ao Senhor que nosso ser, todo ele seja assim mesmo, fortalecido no Senhor, né? E vamos estar orando, se Deus quiser, pela graça do Senhor. Amanhã também vou lá em Campinas, São Paulo, cuidar lá dos irmãos. E eu tinha pensado assim, quem sabe o Senhor permita eu estar lá para nós estarmos prosseguindo juntos. E então vou conseguir ir, né? E vamos estar lá compartilhando com os irmãos da palavra do Senhor. E assim a gente vai indo nesse último dia. Irmãos amados, vamos celebrar o Senhor, todos que estão em todos os lugares aí. Obrigado, irmão Charles. Tudo é puro para os puros, né? Então, a palavra do Senhor fala sobre isso. E nós agora, nessa celebração, sabemos que foi o Senhor que assim fez, para nós termos a bênção de podermos expressar. Aqui em João, aquela hora que a gente estava lendo João, falando com Nicodemos, Jesus falou assim: Nicodemos, eu estou tentando falar para você de coisas eternas, e espirituais e eternas. Mas eu estou vendo que nem quando eu falo de coisas materiais, você não consegue entender, né? João 3, Jesus fala isso, né? Você tem dificuldade. As coisas materiais, então, de acordo com Jesus, elas têm uma conexão válida, quando puras, na mente da pessoa, para tratar através desse senso de percepção profunda, aquilo que o Senhor quer falar com as coisas materiais. Né? Então, há uma santidade, uma pureza nas coisas que o Senhor operou materialmente. Né? Nicodemos não conseguia perceber isso. Aí ele fala assim, mas como que eu vou conseguir falar com você de coisas, então, espirituais? Né? Então, a ceia é a mesma coisa. Existe um elemento material aqui, claro, tem o pão e tem o fruto da videira, né? Que nós entendemos ter sido dado por Cristo para a gente celebrar. E é evidente que quando a mente está desconectada de Cristo, para algumas pessoas a ceia do Senhor pode ser um objeto só, material. E como objeto material, então, só isso é uma idolatria. Se transforma em idolatria. E se algumas pessoas imaginarem como sendo algo puramente espiritual e que não tem nunca que pegar pão e nem fruto da videira, e vai lá para o mundo espiritual gnóstico, que não tem nada disso, então é uma perda imensa daquilo que é o significado do que Jesus mesmo fez, utilizando coisas materiais. Né? Então, no meio disso, Jesus foi lá e pegou um pedaço de pão, pegou um pão e deu um pedaço para todo mundo e falou para eles exatamente isso. Olha, eu quero que vocês comam desse pão, né, para vocês, assim como um povo que celebra que vocês comeram de Cristo e que estão celebrando profeticamente. Isto é, há de chegar o dia que essa mensagem profética que nós, como corpo, fazemos agora, se cumprirá no céu. Isso é uma pregação de todos nós juntos. É a pregação de todos nós juntos, que nós estamos dizendo, isso que estamos fazendo aqui se cumprirá no céu. Né? Onde está escrito isso? Mateus 26, de 26 a
29. Então, como Jesus pegou o pão e falou para eles comerem, nós também vamos comer juntos agora. Senhor querido, nós estamos juntos diante de Ti, os irmãos que estão em tantos lugares, nas suas casas, estão, Senhor, não sei, só Tu sabes, Senhor, mas de alguma forma cada um de nós sabemos que estamos juntos, ligados na forma que o Senhor deu forma, na graça do Teu amor, no vínculo do Teu Espírito, no amor do Senhor nosso Deus e Pai, e na operação lá na cruz, realizada pelo Senhor Jesus, nós celebramos agora, Pai querido, o ato tão glorioso e amoroso e sacrificial de Jesus em nos formar o seu corpo, tendo nós agora essa participação no corpo de Cristo como sua noiva, como sua santa cidade, como seu santo povo, Senhor. Nós fizemos essa celebração em nome de Jesus. Amém. Amém. E foi assim que Jesus também pegou o cálice e falou sobre o seu sangue, né? Então, todas as bênçãos contidas no sangue de Cristo são celebradas agora também. E finalmente Jesus aqui no 29, ele diz: desta hora em diante eu não beberei deste fruto da videira, mas vocês vão ficar bebendo assim, fazendo assim, até aquele dia em que o hei de beber convosco no reino de meu Pai. Então o que fazemos é um anúncio profético, né, irmãos? Daquele dia no céu. Como o Senhor ensinou, vamos fazer. Querido Senhor, eis aqui a vida dos teus filhos. Senhor, ó Pai, nós colocamos diante de Ti todo o Teu povo, Senhor, que está espalhado pela terra. Há tantas coisas estranhas que apareceram pelo caminho, mas isso tudo é tocado pelo Senhor quando o Senhor alcança os Teus filhos e os conduz e nos leva em Tua mão, em Tuas santas palavras. Abençoa todos, Senhor, que em todo lugar clamam pelo Teu nome, para que cada vez mais essa profundidade de bênçãos e de comunhão contigo e entre nós possa ser sempre cada vez mais continuada em espírito e em verdade, Senhor. Nós assim celebramos como o Senhor nos tem chamado a assim fazer, em nome de Jesus. Amém. Então é isso, meus queridos. Olá, Pedro, para dar uma força aqui, né, Pedro? Maravilha, Pedro, maravilha. Aí está o Pedro dando maior força, como sempre. Obrigado. Lá vai ele. E Deus abençoe todos os irmãos aí, viu, irmãos queridos? Pedro, faz tchau pra turma. Aí, a irmã Esther também, fazendo um tchau. A irmã Patrícia, o irmão Jason. Aqui nós somos gratos mais uma vez pela sua casa, né? A irmã Sinésia, o irmão Darlan, a irmã Daphne. E assim todos nós estamos nos despedindo. Olha, corações, Pedro, corações, Pedro, maravilha. Tchau. Vamos cantar um hino? É verdade. A irmã Daphne está sugerindo um hino. Irmãos, como está escrito aqui, ó, no versículo 30. Lembramos de algum? Lembramos, né? Irmãos, tem um hino que a irmã Daphne está sugerindo aí, ou que nós vamos lembrar agora. Qual será? Pode ser. Cantamos várias vezes, mas tudo bem, ó. Diz aqui, tendo cantado um hino, versículo 30, tá vendo? Saíram para os sofás. Não, para o Monte das Oliveiras. Irmãos, irmão Dorgivan, Deus abençoe. Deixa eu ver quem mais está aqui. Odair, Lúcia, Sérgio, todo mundo que puder estar lá em Campinas amanhã. Ô, irmão Plínio, Deus abençoe, querido irmão Plínio.
lá de Campinas também. Minha mãe, Josiel também está aqui. Todo mundo. César, vamos cantar qual? Ao único, né? Ao único mesmo. Maravilha, né, irmãos? Ao único, vamos nós. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao de eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Amém, amém. Obrigado, irmã Daphne, obrigado. É tão bonitinho, né? Então Maravilha. Outro dia, né? Quem sabe podemos, né? Depois vamos aprender. Tchau, turma. Todos, até mais. Maravilha. Tchau, queridos. Tchau. Deus abençoe, irmãos. Fiquem no Senhor, na graça e na paz em Cristo. Vamos orando uns pelos outros. Peço que orem amanhã pela viagem. Orem pelo irmão Mauro, que vai fazer aquela cirurgia em breve, né? E orem uns pelos outros, onde todos estiverem, sejamos bênçãos, né? Começando em casa, começando e também indo para o trabalho, indo nos nossos relacionamentos. Cada um seja aquela bênção na mão do Senhor. Deus abençoe, queridos.